Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje, sábado, dia 18 de julho de 2020, estamos iniciando mais uma live Orais Sem Cessar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. E vamos iniciar esse nosso tempo orando. Senhor, nós agradecemos pelo teu cuidado, agradecemos pelo teu infinito amor. Obrigado por mais um dia que se encerrou, pela noite que se inicia. Obrigado, Pai, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelo teto sobre a nossa cabeça, por cada detalhe da nossa vida onde vemos a tua mão, a tua providência e o teu sustento. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes conosco, todos que assistirão esta transmissão posteriormente. Abençoa-os, ó Pai, segundo a tua boa vontade. Agora que vamos ouvir a tua palavra através da Escritura, prepare o nosso coração, ó Deus, para que aprendamos de ti. Quanto a mim, coloco-me nas tuas mãos, para ser mero instrumento teu. Em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, Deus lhe abençoe. Vamos dar início no nosso estudo, depois do nosso momento de oração. Então, você que tem o seu pedido de oração, motivo de ação de graças, intercessão, quer pedir oração para outra pessoa, para si mesmo, quer agradecer, não deixe de colocar aí nos comentários, para que depois do estudo a gente ore. E hoje iniciando o capítulo 15 de Romanos. Romanos, capítulo 15, nós vamos do versículo 1 até o versículo 13, naquela mesma temática anterior, Paulo ainda falando das relações equilibradas e saudáveis dentro da igreja de Roma, que refletem na nossa própria igreja nos dias de hoje. Então, Romanos 15, versículos de 1 a 13, eu usarei a nova tradução na linguagem de hoje, um português um pouco mais contemporâneo, né? Ajuda-nos um pouco na compreensão do texto. Então, vamos lá. Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 13. Versículo 1. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pela primeira vez, Paulo se identifica como um daqueles cristãos fortes, ou que tem um pouco mais de maturidade, principalmente na questão que estava em voga aqui, que era dos costumes judaicos, e mais especificamente a questão do tabu alimentar, das restrições alimentares, né? Os judeus têm uma série de restrições alimentares que, apesar de serem judeus cristãos, ainda traziam em si esta guarda da lei no que tange à alimentação. Isso estava gerando um problema na comunidade cristã em Roma, porque o outro grupo, que era formado por gentios, comia qualquer coisa, né? E isso estava sendo um ponto polêmico. Então, Paulo agora faz um apelo importantíssimo. Aqueles que são maduros, aqueles que entendem que pode comer qualquer tipo de alimento, não devem escandalizar os fracos. Pelo contrário, devem ajudar os fracos a carregarem as suas cargas. Ou seja, ser suporte, como diz a Almeida Revista Atualizada, né? Suportar, dar suporte. E a chave disso tudo é o final do versículo. O final do versículo 1 deve ser uma chave de leitura para todos os 13 versículos. E não devemos agradar a nós mesmos. Ou seja, o amor prevê uma coisa muito interessante para nós cristãos. Abrir mão de si, abrir mão do que você gosta, para suportar o outro. Interessante, né? O amor também tem esse aspecto de renúncia. Mas veja, esta é a chave do relacionamento equilibrado. Quem é mais maduro na fé suporta o outro que é imaturo, porque por amor não busca o seu próprio interesse. Pelo contrário, ele dá suporte até que aquele que é imaturo amadureça. Versículo 2. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé.
Ou seja, devemos fazer o possível para edificar o irmão. Devemos fazer o possível para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele crie raízes, para que ele se aprofunde no discipulado cristão. E quais os meios que Deus dispõe? Nós, os irmãos, principalmente aqueles que são maduros, homens e mulheres, que vão fazer parte da vida deste que é imaturo quanto ao seu discipulado. Como que se discipula? Conhecimento bíblico, estudo bíblico, crescimento e conhecimento da palavra. Então é a nossa função dever agradar o irmão para que ele amadureça, para que ele seja edificado na fé. Versículo 3. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Ou seja, o grande exemplo que nós temos nas relações entre irmãos e irmãs, entre membros da igreja, é o exemplo de Cristo. Esse texto me lembra, né, o esvaziamento de Cristo, né? O Deus que abriu mão da sua glória, que se esvaziou, tomou a natureza humana por amor a nós. Então, o nosso exemplo é o próprio Cristo. Se ele nos amou, se ele se colocou nesta condição de servo, né, nós devemos fazer o mesmo para com os nossos irmãos. Ou seja, a nossa função é abrir mão do nosso próprio interesse, tendo Cristo como grande exemplo, amando o outro e através do amor e do discipulado, suportando, ajudando ele a carregar as suas próprias cargas, as suas dificuldades com hábitos, costumes, etc., é que ele amadurece o que é fraco. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. A fundamentação, a base de toda e qualquer doutrina, de todo e qualquer relacionamento, é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus nos tempos que nós temos hoje. Deus não fala mais por meio de sonhos, Deus não fala mais por meio de visões, Deus não fala mais por meio de canções, por meio de poesias. Deus fala pela Escritura. Todas as vezes que a Escritura é lida, todas as vezes que a Escritura é exposta, nós ouvimos a voz de Deus. Hoje Deus fala com a sua igreja pela Escritura. Neste momento agora, estudando Romanos, ouvindo a leitura e a explanação dos versículos, estamos ouvindo a voz de Deus ao vivo, latente em nosso coração e na nossa mente. Então, a Escritura deve pontuar, deve embasar, como disse o apóstolo, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? E onde nós encontramos essas palavras de vida eterna que Jesus profere? Na Bíblia, na Escritura. Ou seja, Paulo, apelando à Escritura do Antigo Testamento, quer dar base sólida, teológica, bíblica lá do Antigo Testamento para esse seu argumento de equilíbrio e de amor nas relações daquela comunidade. É a mesma fonte que nós temos hoje. Como que nós devemos nos tratar enquanto irmãos e irmãs na igreja? A Escritura é que deve permear. E só a Escritura. Nenhum outro documento, nenhuma outra encíclica, nenhuma outra palavra de homem ou mulher, nenhum livro teológico, por bom que seja, o que deve permear, o que deve ser a base, o que deve ser a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E fora dela, não a voz de Deus. Versículo 5. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Versículo 6. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 5 e o versículo 6 são uma oração de Paulo. Então, no meio da carta, no meio dessa sua admoestação, no meio desta explanação, que ele faz deste tema, Paulo faz uma mini oração, no meio, intercedendo pelos cristãos desta comunidade, sejam os cristãos fracos,
os judeus cristãos ou aqueles que ainda eram gentios, mas que guardavam costumes quanto a hábitos, dias, enfim, aqueles velhos hábitos e preceitos da lei do Antigo Testamento, quanto aqueles que sabiam que em Cristo há liberdade, não há já essa necessidade de restrição alimentar, de cumprimento de guarda de dias e etc. Mas a oração de Paulo em favor de ambos, ou seja, de toda essa comunidade, é que eles entrem em concórdia, que eles tenham concórdia, né? Que sejam unânimes no coração. O versículo 6, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: para que concordemente e uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, concordar significa unir corações, né? São dois termos, cum e cordes, né? Unir os corações. Então, em vez de ficarmos nos degladiando nas nossas opiniões pessoais, nas nossas diferenças, o apelo que Paulo faz aos que são maduros é que caminhem em amor com os imaturos, para que eles amadureçam à medida do discipulado. E quem faz com que eles amadureçam é a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo também nos usa pelo discipulado. Ou seja, nós somos os agentes de Deus para esse equilíbrio também, para que o nosso coração seja unido, com uma finalidade de culto. Qual é a finalidade de culto? Glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Versículo 7. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Olha que parâmetro excelente. Olha que paralelo para se fazer maravilhoso. Você acha que você tem alguma coisa de bom que você merece ser aceito por Cristo? Quando você pensa em si mesmo, você fala: ah, não, vale a pena Cristo ter me escolhido, porque eu sou uma pessoa muito bacana, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou isso, aquilo. E não é verdade. Cristo nos aceita extremamente limitados e pecadores. Nos aceita com os nossos defeitos. E existe alguém que é perfeito? Você conhece algum cristão perfeito? Eu não conheço nenhum, nem eu próprio sou. E mesmo assim Cristo me aceita. Sendo assim, como que eu não vou ter algo em comum com uma pessoa que pensa diferente de mim? Se Cristo aceitou-me cheio de defeitos, de falhas, de máculas, de problemas, por que eu vou ignorar, desprezar ou criar obstáculo para aquele que pensa diferente de mim? Para aquele que se veste diferente de mim? Para aquele que não come carne enquanto eu como carne, que era a questão aqui mais em voga, né, na comunidade dos romanos. E que paralelo maravilhoso. Cristo aceitou-me sem eu merecer. Então, sendo ele o grande exemplo que a gente tem que seguir, temos que aprender a aceitar. E aceitar aqui não é só tolerar, não. Eu já expliquei que o verbo aqui, o termo grego, tem a ideia de incluir a pessoa nos seus relacionamentos. Você tem que ter essa pessoa como amigo, como amiga, e ela tem que ter um espaço dentro do seu coração. Esta é a essência da comunhão. Versículo 8. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Ou seja, um grande apelo que os judeus cristãos, tidos aqui como imaturos ou fracos na fé, tinham em favor deles, era dizer, mas o próprio Cristo era judeu, como se houvesse um orgulho étnico quanto a isso. Não, mas Cristo era judeu, e de repente essa concepção deles era uma maneira de querer sobressair sobre os demais. E o próprio Paulo agora justifica: olha, Cristo só nasceu judeu, só teve essa etnia para que se cumprisse a promessa que Deus fez por meio dos patriarcas. O fato de ser judeu ou não judeu, em Cristo, que é Deus, que por mais que tenha nascido judeu, sendo Deus, Cristo não tem etnia nenhuma. Deus não é nem brasileiro, nem norte-americano. Deus não é africano, nem é japonês. Não era judeu, tampouco era gentil. Ele nasceu judeu, veio da tradição judaica, para que se cumprisse a escritura no que tange a promessa que Deus faz aos patriarcas. A eleição de Israel no Antigo Testamento é um tipo da própria eleição que Deus faz a partir do Novo Testamento. Aliás, devemos sempre olhar o mundo do Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento,
para termos uma interpretação plena e global de toda a Escritura. Então, eles não podiam dizer, mas Cristo era judeu, como base para criar conflito. Versículo 9. E para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso, eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Então, citando o Antigo Testamento, e Paulo cita muito o Antigo Testamento, né? Ele vai citar o Salmo 69 aqui, citou há pouco, né? Lemos há pouco. Ele cita Isaías, cita Deuteronômio, enfim. Então, Paulo faz um compilado de textos do Antigo Testamento para referendar aqui esta ideia de trazer equilíbrio para a comunidade. Então, ele fala: Cristo é judeu e morreu pelos judeus, também morreu pelos gentios. Ou seja, o propósito da salvação era desfazer o princípio étnico, o princípio de raça. Agora em Deus, todos nós, homens e mulheres, somos miseráveis pecadores que somos salvos sem merecer. E o que Cristo espera deste povo que deve ser único com o coração e com a mente? Louvor, culto, adoração. Versículo 10. Elas dizem também, as Escrituras Sagradas: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. Ou seja, em vez de criar problema, os que são gentios, eles não viriam se gloriar também. Pelo contrário, eles iam se alegrar com aqueles que eram judeus. Colocando de lado essa diferença étnica, cultural, Cristo é maior que a nossa cultura. Muito maior que a nossa cultura. Então não deve ter conflito, nem por parte dos judeus cristãos, tampouco pelos não judeus. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo conclui com esta bênção e com esta invocação de bênçãos de Deus sobre toda a comunidade, antes de iniciar um novo tema no versículo 14, e antes ele cita as Escrituras para falar e para dar base no que? Em Cristo não há mais esse orgulho étnico. Em Cristo não há branco. Em Cristo não há negro. Em Cristo não há vegetariano. Em Cristo não há carnívoro. Em Cristo existem seres humanos. Eu gostei muito de uma frase que eu li esses dias, uma pergunta que fizeram a uma militante da causa negra e perguntaram: você é descendente de escravos? Ela falou: não, não sou. Eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Eu achei fenomenal. Quando nós lemos ou ouvimos os sermões, os discursos do pastor Batista, né, Dr. Martin Luther King Jr., lá dos Estados Unidos, e daquele que fala: eu tenho um sonho, né, que é o famoso I have a dream, em que os filhos dele serão julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele, né? Tomando um pouquinho mais daquele disco: eu tenho um sonho no dia em que os meus filhos serão julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E Cristo é aquele que mais combateu toda e qualquer forma de preconceito, de racismo, de homofobia, de misoginia, de heterofobia ou qualquer causa de discriminação, de ódio ao outro. Pelo contrário, em Cristo nós somos o que nós temos de mais essencial: seres humanos. A classificação nossa lá na biologia é Homo sapiens. Diante de Deus, todos nós somos Homo sapiens. Somos seres humanos. É a espécie. Conta-se a lenda, né? Porque a gente não sabe o que é lenda e o que é verdade nesses pensadores, né? E quando Albert Einstein foi preencher uma ficha pedindo permanência no país que o acolheu, os Estados Unidos, dentre as coisas que você deve preencher na ficha era qual raça você pertencia. E ele escreveu assim: a única que é conhecida, seres humanos. Então, você conhece alguma outra raça a que nós pertencemos? Nós somos seres humanos, com características externas diferentes.
negros, brancos, enfim. Mas na essência, todos nós temos a exata quantidade de cromossomos, né? E veja, quando uma pessoa tem um problema num cromossomo ou uma cadeia de cromossomos, ou ela morre antes de nascer, ou nasce com alguma deficiência. No geral, todos nós temos a mesma quantidade de cromossomos. A nossa concepção foi idêntica, né? Um espermatozoide fecundando um óvulo. Então, em Cristo, nós somos seres humanos. Então, a cura para todo o racismo e para toda forma de preconceito de qualquer espécie está em Cristo. Não está em nenhum movimento social. Está em Jesus Cristo. Porque diante dele nós somos miseráveis pecadores. E quando nós olhamos sob essa lente, as relações tornam-se muito mais tranquilas, equilibradas e saudáveis. Então, desde o capítulo 14, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13, Paulo gasta este tempo precioso para ensinar esta comunidade esta lição maravilhosa. Se o amor e o exemplo que é Cristo permear as relações, a nossa vida enquanto cristãos e cristãs na igreja vai ser muito positiva. Teremos problemas? Sim. Teremos dificuldades? Sim. Teremos divergência de pensamentos e vamos brigar por isso? Sim. Mas se nós voltarmos para a Escritura, vamos viver de maneira mais concórdia, ou seja, colocando o coração unido e numa só voz, sendo uníssonos, a nossa vida vai ser de serviço ao Senhor, de culto, de louvor, de evangelização. Então, eu vou falar uma coisa bem simples para vocês. Fazer que uma igreja seja saudável nas suas relações e lidar com os conflitos e com as diferenças que os membros têm, não está em livrinho com 5, ou 7, ou 14, ou 25 passos. Não está na dinâmica do coach, do psicólogo, do psiquiatra, do treinador, do disso ou daquilo. Não está na dancinha ou na não dancinha. Está na Escritura. E está nisto que Paulo deixou aos romanos. Uma palavra que hoje parece que a gente usa muito da boca para fora: amor. Quando nós amamos, o conflito acaba ficando de lado. Então, que esses versículos, o capítulo 14 e o capítulo 15 até o versículo 13, que formam um só bloco de instruções para que haja equilíbrio nas relações na igreja, nos ajude nos dias de hoje, para que sejamos mais equilibrados. Seja Cristo o exemplo da igreja, o amor, aquilo que nos move, e a Escritura, a base de como deve ser este amor e como deve ser este nosso culto ao Senhor Jesus. Então, que de fato a Bíblia, a palavra de Deus viva hoje, fale aos nossos corações. Então vamos lá ver os nossos pedidos, motivos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Porque eu vou rolar a barrinha aqui lá para cima. E aí, se você não fez seu pedido, dá tempo de fazê-lo. O primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui é do diácono Osni. Escreve assim: pedimos oração pelas famílias, pela sua sobrinha Cristina e pela irmã Nair, que Deus lhe dê forças para passar por esse período difícil na vida dela. O diácono Osni também pede oração pelos pais do Everton Butski, que é o seu Jonas, e a dona Maria de Lourdes. A nossa irmã Léo pede oração pelo seu Mário João, teve uma leve melhora e foi desentubado, que bom. E também pede oração pela recuperação da Aidi. Nosso irmão diácono Osmar pede oração pela amiga da família, Liliane Machado. E a nossa irmã Carmen pede oração por todos os rapazes da igreja que estão em diferentes países. Tá? São os pedidos de oração que apareceram aqui para mim. Nós vamos orar então.
Senhor, nós intercedemos pela vida da Cristina, pela vida do Osni, da Valéria, de todos os seus familiares. Colocamos a Cristina e a saúde dela nas tuas mãos, ó Pai, suplicando que o Senhor esteja com ela, restaurando a sua saúde física. Tome-a nas tuas mãos, ó Deus. Abençoe muito a Cristina. Pai eterno, nós intercedemos pela irmã Nair também, clamamos que o Senhor dê forças a ela para enfrentar todos os momentos difíceis que passamos. Pai, toma a Nair nas tuas mãos, conforte-a, console-a, que ela sinta a tua presença poderosa, Deus, na vida dela, dando direção, dando caminho e dando força. Intercedemos, ó Pai, pelo seu Jonas, pela Dona Maria de Lourdes, pela vida do Everton também. Suplicamos por estas vidas, ó Pai, clamando a tua graça, a tua misericórdia, a tua cura, a tua providência. Colocamos nas tuas mãos e pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme estas vidas segundo a tua vontade. Pai, continuamos a nossa intercessão em favor do Mário João, pela sua recuperação plena. Abençoe o Pai nesse tempo de saúde debilitada. Cuida-o, esteja presente. Pai eterno, ajuda a família também, que padece junto, que sofre devido ao estado de saúde precário de quem eles amam. Tome nas tuas mãos toda esta família, Pai. Mas em especial clamamos a cura do seu Mário João. Mas seja feita a tua vontade, Deus. Pai, ainda suplicamos pela recuperação da Edi. Senhor, nós cremos no milagre na vida dela, cremos na sua recuperação plena. Colocamos nas tuas mãos, sabemos que o Senhor tem poder, ó Pai, para transformar, tem poder para mudar a situação dela. Colocamos, ó Pai, diante de ti. Tenha misericórdia da Edi, ó Deus. E abençoe a família também, dando força nesse momento. Pai, nós intercedemos pela vida da Liliane Machado, colocamos a saúde dela nas tuas mãos, suplicando, ó Deus, que a tua graça, o teu infinito amor, a tua cura, ó Pai, esteja sobre esta vida. Abençoe o diácono Osmar também, toda a sua família. Pai, cuida deles, abençoe e guarde. Seja com todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes. O Senhor conhece as necessidades de todos, sabe, ó Pai, aquilo que estão vivendo. E eu peço humildemente que o Senhor supra todas as suas necessidades, segundo o teu amor, a tua providência para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para os nossos momentos de abraços. Quero mandar um abraço muito especial para nossa irmã Claudete Bittencourt, nossa irmã lá de Itapema, sempre presente conosco. Um abração para minha esposa, que também está assistindo, né? Um abração para a dona Carmen Vega, para o seu esposo Omar, que Deus abençoe. Um abração para o nosso irmão Carmelito Zimmermann, para a sua esposa Marina, que Deus abençoe muito, meu irmão, irmã. Boa noite para vocês. Um abração para a Gláucia, para o Tiago, que Deus abençoe muito vocês, derrame bênção sem medidas, sobre a vida da Valentina, da Catarina, né? Que Deus abençoe toda a família. Um abração para a tia Efigênia, para o Chico, que nos assistem de Águas de Lindóia. Um abraço para minha sogra também, que está assistindo. Já mandei um abraço para o seu Omar, mandar um abração, boa noite, seu Omar. Omar, esposo, né, da dona Carmen. Um abração para o diácono Osni, para nossa irmã Valéria. Um abração para nossa irmã Léo, para o presbítero Max, que Deus abençoe muito. Boa noite para vocês. Boa noite, Dulceléia Pereira, Deus lhe abençoe muito. Dulceléia, nossa irmã de Itapema, sempre sintonizada aqui conosco. Deus abençoe muito, viu, Dulceléia? Muito obrigado pela sua companhia. Opa, então temos um aniversário, né? Nós mandamos os parabéns ontem, vamos mandar os parabéns hoje novamente para a Marina, que Deus abençoe, né? A esposa do Carmelito. Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre a vida deste casal e em especial sobre a vida da Marina, né? Que completa 82 anos. Um abração para o Osmar, que Deus abençoe Osmar, um abração para ti, para toda a família. Um abração para o Fabian, para todos da família Butzki, que Deus abençoe muito, né? Um abração para a Zenaide, para a Sofia, que Deus derrame bênção sobre vocês.
Um abração para Lígia Soares, Deus abençoe toda a sua família. Um abração para a tia Clarete, Deus abençoe tia Clarete, lá de Mogi Guaçu, né? Um abração, tia Clarete, um abração para o tio Zé, para a Priscila, para a Daiane, para o Dudu, para a Laurinha, para o Andrezinho, para o André, enfim, né? Para o Alessandro, a família é grande, né? Que Deus abençoe muito, viu, tia Clarete? Um abração para a senhora. Um abração para a dona Zeni, para o seu Dino, para a Ana Paula, que nos assistem de Xanxerê, lá no Oeste Catarinense. Deus abençoe, viu, dona Zeni? Um abração para a senhora. Boa noite. Então mandar um abração aqui para o pastor Júnior, que hoje está completando 58 anos, e é amigo do presbítero Max. Então, Deus abençoe, pastor Júnior, um abração para ti, feliz aniversário, que Deus lhe cubra de bênçãos, abençoe a sua vida, o seu ministério e toda a sua família. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a graça do Deus, o Pai, que as consolações e o conforto do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Voltamos amanhã às 19 horas com o louvor e às 19h30 com a palavra. Então amanhã, domingo, dia 19, lembrando, todo domingo é mais cedo, né? Às 19 horas é o louvor e às 19h30 a palavra. Então, boa noite a todos e a todas. Até amanhã.